Olá, pessoal. Vamos para mais uma aulinha aqui da disciplina de construção civil. Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre fundações, beleza? Eu sei que vocês têm essa disciplina na graduação, então uma parte, né, desse conteúdo vocês vão acabar revendo mesmo, né? Vai ficar meio que repetitivo ali, tá? A parte de fundações, ela vai tratar mais além dos tipos de fundação, né, vai comentar mais, sobre o tipo de dimensionamento, sobre as cargas do solo e tudo mais. Aqui eu vou comentar com vocês um pouco das técnicas mesmo, né, do que cada tipo de fundação e as técnicas que a gente pode utilizar para realizar cada uma delas. Perfeito? Então eu quero já compartilhar com os senhores. Beleza, vamos lá. Vamos iniciar a aulinha de hoje. Então, gente, o que são fundações, né? Fundação ele é um elemento estrutural que tem finalidade de transmitir as cargas da estrutura, né, da edificação como um todo, para uma camada do solo. Então, imagine só, né? Você tem uma casa, por exemplo, ou um edifício de muitos pavimentos. Tudo que existe sobre aquele edifício, sobre aquela casa, são assim, né? Tudo que existe ali são cargas, né? Existem vários tipos de cargas que estão atuando sobre a nossa estrutura, ok? Essa estrutura, ela resiste, né? Ela pega para ela essas cargas, só que ela precisa transmitir isso para algum lugar. Então, todas essas cargas vão descendo, né? Até que a gente chegue lá na fundação, onde a nossa fundação recebe as cargas da estrutura e transmite isso para o solo, ok? Então, é necessário que o nosso solo, né, como a gente já comentou um pouquinho lá nas aulas anteriores, sobre a questão, por exemplo, da sondagem, é preciso que eu conheça o meu solo. Por quê? Eu preciso colocar a minha fundação a uma profundidade tal que aquela camada de solo, onde eu estou parando a fundação, resista a todos os esforços que estão se concentrando até aquele ponto. Então, estão chegando ali para ser transmitido. É o meu solo quem vai receber todas as cargas no final das contas, ok? Então, é por isso que eu preciso, fundamentalmente, né, conhecer esse solo, entender do que ele se trata, qual o tipo, qual a carga admissível que ele tem, enfim, ok? Quais elementos são necessários para o estudo de uma fundação, pessoal? Primeiro, a gente tem que entender quais são essas cargas atuantes. Quanto de carga eu tenho, né? Porque aí eu vou entender o seguinte, aonde eu preciso parar a minha fundação. Ah, eu tenho poucas cargas, a minha estrutura é bem leve, eu consigo fazer então uma fundação mais rasa, né, com uma camada de solo mais superficial. Agora, se eu tenho um pavimento, vários pavimentos, um prédio, sei lá, 20 andares, 30 andares, eu preciso chegar a essa fundação, né, eu preciso que meu elemento de fundação chegue até camadas mais profundas do solo, porque essas terão maiores resistências. Perfeito? Segundo, a natureza e característica do subsolo. Eu preciso entender qual que é a natureza e característica desse solo. Por quê? Para que eu consiga, primeiramente, né, identificar as faixas de solo. O nosso solo ele é um material heterogêneo. Então, a gente pode ter camadas, faixas de solo de materiais diferentes. Logo, né, de resistências diferentes. Ok? Então, eu preciso conhecer para saber certinho qual resistência cada camada consegue suportar. Além disso, algo crucial para que a gente consiga entender, conhecer, né, é o nível
que eu tenho de água dentro do meu solo. Se eu estou com um lençol freático lá na superfície do solo, né, praticamente, eu vou ter que escolher alguns tipos de fundação que me permita concretar, né, furar, concretar, mesmo tendo nível de água aparente. Outros tipos de fundação não são permitidos para esse tipo de situação de solo. Okay? Então, conhecendo o solo, eu vou escolher qual tipo de fundação que eu vou utilizar. Depois, a topografia do meu solo. Eu preciso entender a topografia para que eu consiga locar adequadamente a minha fundação e para que a minha fundação ela seja estudada quanto a uma possível inclinação. Em alguns casos, a gente pode, né, isso assim, não é corriqueiro, né? A gente pode criar a fundação, dimensionar ela, para que ela tenha uma certa inclinação, ok? Eu tenho que analisar também as construções vizinhas. Por quê? Não adianta eu conhecer todo o meu solo e eu optar, por exemplo, por um tipo de fundação que afeta todo o solo e, consequentemente, as construções vizinhas. Por quê? Se eu faço uma fundação e estrago a obra do vizinho, o prejuízo, na verdade, recai sobre mim. Ok? Então, eu preciso conhecer essas construções dos vizinhos, preciso entender se elas são construções muito antigas, muito frágeis ou não, qual o tipo de fundação que eles usaram. Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma fundação bem na divisa, eu não posso colocar ali uma abertura que passe para dentro do lote do meu vizinho. Ok? Isso é inadmissível, né? Contra a lei. Ok? Essa invasão de terreno, né? E o último ponto é o aspecto econômico. A gente sempre, né, como eu estava comentando com vocês, acho que na primeira aula, a engenharia ela está pautada na qualidade, na segurança e no valor. É preciso que eu tenha o aspecto econômico sendo levado em consideração, porque de nada adianta eu ter uma fundação muito segura, muito adequada, mas que meu cliente não consegue pagar, né? Então eu vou lá colocar, por exemplo, estacas, tem um sobrado, eu estou colocando estacas de 15 metros, de 20 metros de profundidade. Vai resistir? Vai, perfeitamente, é super seguro. A qualidade de execução, perfeita, maravilhosa. Mas isso é antieconômico, né? Então eu preciso adequar o aspecto econômico dentro do meu projeto. Outro Outro fator dentro do aspecto econômico é a viabilidade de matéria-prima, na verdade, de serviço dentro da sua região. Por exemplo, você quer executar um tipo de fundação que não tem em Rio Verde, por exemplo. O maquinário para fazer isso só existe em São Paulo. Compensa você trazer esse maquinário de São Paulo para realizar uma fundação aqui? Depende, né? Depende de cada projeto, depende da situação em que você se encontra. Se puder optar por um outro tipo de fundação que tenha a mão de obra aqui, tenha o serviço especializado na cidade, por exemplo, melhor que você opte por essa, ok? Mas isso tudo depende de critérios de projeto, de situação do solo, ok? De aspectos econômicos também, perfeito? Nós vamos ter dois tipos principais de fundação, né? São as fundações diretas ou as fundações indiretas. A gente conhece elas mais comumente, né, por fundação superficial ou fundação profunda. As fundações superficiais, elas vão se dividir em direta contínua e descontínua. E dentro de cada classe dessa, nós vamos ter alguns tipos, né? E as fundações indiretas, que são as profundas, serão estacas ou tubulões. Okay? A fundação superficial, pessoal, essa fundação, ela tende a estar em camadas mais superficiais do solo, ok? Então, é um elemento de fundação que a carga é transmitida ao terreno pela tensão distribuída sobre a base da fundação. E a profundidade de assentamento em relação ao terreno é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Olha só, eu sempre tenho, né, na maior parte das vezes, quando eu tenho uma fundação superficial,
ela tem ou uma base alargada, ou ela tem, ela distribui essas cargas ao longo do seu comprimento, ok? Então, a gente sempre vai ter cargas distribuídas no solo, ok? O que caracteriza principalmente a fundação rasa ou direta é o fato da distribuição da carga do pilar ocorrer pela base do elemento de fundação. Ou seja, imagine só, né? A gente tem a carga que está descendo de um pilar, ela vai ser uma carga praticamente pontual. Eu estou tendo uma carga pontualmente apontada para baixo. Quando ela chega na fundação, vamos imaginar que tem uma base alargada, né? Eu estou fazendo uma força pontual aqui sobre a minha mão, só que quando a minha mão força outro objeto, ela não distribui a mesma carga pontual, né? Não é que essa carga fura a minha mão e segue. Ela se transforma, vamos dizer assim, né? Ela era uma carga pontual do pilar que estava chegando, e aí depois ela vira uma carga distribuída, porque essa fundação ela vai se apoiar, ela vai firmar no solo. E aí ela vai gerar cargas no solo que, por sua vez, serão distribuídas nesse caso. Ok? Um dos principais tipos de fundações superficiais que nós temos são as sapatas. As dimensões mínimas de sapata está em torno de 60 centímetros, ok? Essa é a menor dimensão possível, né? A profundidade mínima que a gente tem é 1,5 m. Então, é uma fundação superficial, mas que precisa estar debaixo da terra, né? Pelo menos 1,5 m, ok? Esse valor pode ser menor caso você esteja construindo sobre rocha, né? A sua rocha está ali a 1,20 m, por exemplo. Você nem vai conseguir colocar a sua sapata mais profunda do que isso, perfeito? Mas na maior parte dos casos, né, a gente vai ter sempre solo, até camadas um pouco mais profundas. Então, a nossa sapata ela vai ter ali, no mínimo, 1,50 m de profundidade, ok? Elas vão poder ser classificadas em sapatas isoladas, associadas, corridas ou sapatas de divisa. O que seria uma sapata isolada? Ela está realmente, né, separada uma da outra, ok? E aí cada sapata isolada recebe apenas um pilar. Então imagine só, pelo esqueminha que está ali, né? Como eu disse para vocês. A minha carga pontual chega e ela entra nesse retângulo que está achurado ali, né? Aquilo ali é o tronco do meu pilar. Ele vai seguir até que eu chegue naquela base mais alargada da sapata. E aí essa base mais alargada é que vai transmitir as cargas para o solo. Esse tipo de fundação é a solução mais econômica entre as sapatas que nós temos, tá bom? E é importante ressaltar que o centro de gravidade da sapata e do pilar devem coincidir. Por que isso? Para que você mantenha uma carga de compressão sobre os elementos. O meu pilar, ele vai atuar basicamente, ele vai ter sobre ele, né, basicamente apenas cargas de compressão. Quando ele chega na sapata, essa sapata não será dimensionada à flexão. Então, é preciso que meu centro de gravidade dos dois elementos, eles coincidam entre si. Porque eu não tenho braço de alavanca, ok? Não tendo esse distanciamento, né? Vou imaginar que meu pilar tá chegando aqui. Aqui está o meu pilar, né? E minha sapata está aqui, né? Então, eu estou recebendo ele bem aqui na pontinha. A diferença entre o centro de gravidade vai fazer com que essa minha sapata tenha alguns esforços, ou de flexão, ou até de torção. Isso aí não é muito legal para esse tipo de elemento, ok? Então, o ideal é que você tenha o mesmo centro de gravidade, né? Os dois centros de gravidade no mesmo alinhamento, perfeito? Tá aqui uma imagenzinha, primeira esquemática, né? Que nós temos da sapata. E aí, a gente tem depois a imagem real. Perceba que primeiro o pessoal faz só a saia dela, né? Só essa parte mais aberta, tá bom? E aí depois eles vêm com a concretagem do pilar todo,
mas os arranques dos pilares já estão aí. Perfeito? Temos ainda também, né, o outro tipo é a sapata associada. Essa sapata associada é como se ela fosse mais de uma sapata isolada junta. Elas se juntaram ali, né? Se fundiram, beleza? Então, essa sapata associada, ela vai ter, para esse caso, né, 2, 3 pilares, ok? E elas vão trabalhar da mesma forma, ok? Só que agora estão juntas. E eu vou utilizar isso principalmente quando eu tenho pilares muito próximos um do outro. Então, imagina que eu tenho aqui dois pilares nascendo, a distância entre eles é de 40 centímetros, por exemplo. Não compensa fazer dois elementos distintos, duas sapatas isoladas distintas. Eu coloco uma única sapata e aumento o tamanho dela. Ela recebe, então, a carga dos dois pilares. Ok? É claro, né, que o dimensionamento dela vai ter que ser um pouco melhor analisado. Perfeito? Mas você consegue fazer isso tranquilamente. É necessário ainda que você tenha uma viga de rigidez. Essa viga de rigidez, ela vai ser necessária para travar os dois pilares e para realmente aumentar a rigidez da minha sapata. Porque eu estou recebendo dois pilares, ok? Agora o centro de gravidade já está distante o centro de gravidade da sapata associada, ele já vai estar distante do centro de gravidade dos meus dois pilares. Então eu preciso como se fosse uma espécie de viga de transição, né? Como se ele caísse na viga, a carga dos pilares caíssem na viga e depois elas passassem para a minha sapata, ok? Tá aí um esqueminha, né? Em planta e em corte, uma versão tridimensional, para a gente poder ter uma melhor perspectiva. Essa sapata associada, como vocês podem ver, tá vendo? Os pilares, eles, na figura à direita, eles estão muito próximos uns dos outros, né? Então, eu tenho a necessidade de criar uma sapata associada. E aí, como eu disse para vocês, né? Preciso que a gente gere essa viga de rigidez para que ela consiga suportar essas cargas e aumentar a rigidez da fundação como um todo. Temos ainda um outro tipo, que são as sapatas corridas. Essa sapata corrida, ela vai correr uma extensão ainda maior do que a associada. E aqui a gente não tem mais a carga dos pilares pontuais. Essa nossa sapata corrida, ela vai ter sobre ela um carregamento também distribuído. Então, ela vai receber um carregamento distribuído e vai transmitir ao solo o carregamento distribuído, ok? Então, elas vão receber principalmente cargas de elementos lineares, ok? Aí você pode perguntar, poxa, Victor, mas se eu tiver muitos pilares um do lado do outro, eu crio uma espécie de carregamento distribuído. Concordo. Essa sapata corrida, sendo bem dimensionada, ela conseguirá até resistir a isso. Né? Você coloca lá, por exemplo, vários pilares próximos uns aos outros, e aí você consegue gerar uma espécie de carregamento distribuído. Okay? Essas cargas, né, essas sapatas, perdão, por estarem submetidas a esses carregamentos ou realmente distribuídos, ou que simulam um carregamento distribuído, elas deverão estar dimensionadas à flexão. Por quê? Né? Vamos imaginar uma viga biapoiada submetida a um carregamento distribuído. Então, agora eu tenho como se fosse uma viga mesmo, né? Antes eu tinha elementos pontuais de fundação, a sapata isolada ou a associada com um comprimento maior. Aqui agora não. Eu tenho toda a extensão de uma parede, por exemplo, sendo descarregado sobre a minha sapata corrida. Logo, ela precisará ser dimensionada à flexão. O último caso é a sapata de divisa. A gente, quando vai encostar uma obra na outra, né, ali tem uma construção que está encostada no muro do vizinho, é preciso que eu, caso opte, né, por uma fundação do tipo sapata, é preciso que eu altere um pouco a forma de construir. Porque agora eu não consigo mais fazer duas sapatas isoladas, porque senão eu teria que entrar dentro do lote do meu vizinho. Então eu crio
uma estrutura, uma sapata como se fosse cortada, né? Eu trago a inércia dela somente para um lado do centro de gravidade, ok? Na verdade, sim, né? De onde o pilar vai ser descarregado, né? Não é bem o centro de gravidade ali, ok? Então, imaginem só, né? Como está em planta ali e uma vista lateral. Vocês percebem que a minha sapata, ela inicia aqui no muro e cresce apenas para um lado. Ela não tem o crescimento para o outro, perfeito? É necessário que a gente faça para essa sapata uma viga alavanca, como se fosse para ela ter uma ajuda de outra sapata, para que ela consiga manter uma certa rigidez e até mesmo distribuir uma parte desse carregamento para a sapata que está ali ajudando ela. Seria uma sapata isolada nesse caso, ok? Então a minha sapata de divisa, ela é só essa que está realmente encostada no muro, ok? E eu vou precisar meio que pedir ajuda, né, para uma outra sapata através dessa viga alavanca. Em relação à rigidez, a gente pode classificar as sapatas como rígidas ou flexíveis. Quando que eu tenho uma sapata rígida? Eu vou ter essa sapata rígida quando a altura dela, essa altura desde lá da base até o tronco do pilar, sendo maior do que a área a largura da base menos a largura do meu pilar dividido por 3. Se a sua altura é maior que esse valor, você tem uma sapata rígida. Essas são as mais utilizadas e elas dispensam a verificação à punção. O que é punção? Não sei se vocês já sabem, né, conhecem esse termo. Punção vai ser uma tensão gerada num elemento de placa. Por exemplo, se eu tenho aqui uma placa, né, que está sendo a minha mão, e eu estou gerando uma carga para cima, por exemplo, né? Se eu estou gerando uma carga para cima, qual que é a tendência? É que a minha mão, ela caia um pouquinho, né? Essa força empurre essa região central para cima. Qual que é a tendência dessa força? Essa tensão de punção é a tendência que ela tem de furar a placa, furar a laje, por exemplo, né? A gente usa essa verificação de punção em alguns tipos de laje. Então, aqui na sapata ocorreria o mesmo. Porém, ao contrário, né? A minha carga pontual está de cima para baixo. A tendência dela é romper, é furar a minha sapata. Então, eu preciso verificar a punção para que eu consiga manter estável essa minha sapata, apesar da força pontual tentar gerar essa tensão sobre ela. Então, já se eu tenho uma sapata considerada flexível, essa mesma expressão, né, A menos AP dividido por 3, terá que ser maior do que a altura. A altura é menor do que essa expressão. E nós temos uma sapata flexível. E, obrigatoriamente, você vai ter que verificar a punção nesse elemento. Outra fundação superficial que nós temos são os radiers, né? Um radier, ele é um elemento de fundação superficial que vai abranger todos os pilares da sua obra. Eu vou receber todos esses pilares e vou distribuir esses pilares uniformemente, né? Assim, de forma distribuída para o solo. Esse radier nada mais é do que uma grande placa de concreto. Então, imagine só, né? Você tem esse tipo de fundação ainda é muito utilizado para obras bem pequenas. Você tem uma obra lá de 40, 50 metros quadrados, você vai utilizar um radier. Pode utilizar um radier, né? Não deve utilizar, mas ok. Então, esse radier é uma placa de concreto em toda a área da casa, ok? E ele sai dele os pilares, normalmente, né? Ele recebe essas cargas e transmite isso para o solo. Quando a soma das cargas da estrutura, dividido pela taxa admissível do terreno, excede metade da área a ser edificada, geralmente vai ser mais econômico que eu una todas as minhas sapatas. Então, de novo, um radier,
são sapatas que estão fundidas, né? Eu tenho lá várias sapatas e fundi elas todas numa única placa. E aí, então, eu tenho esse radier. Esse tipo de fundação ele vai envolver um grande volume de concreto e é relativamente mais onerosa e de execução mais complicada. Por quê? Eu estou gerando uma grande laje, né? Essa aqui é a questão. Eu estou gerando uma grande laje de concreto armado, de uma laje maciça, né? Então, esse radier vai ter uma espessura maior do que as lajes convencionais e ele vai receber todas as cargas que estão atuando na edificação. Está aqui um exemplo de radier. Vocês podem perceber ó, que ele é armado como se fosse uma laje. Eu acho que eles não tiveram a disciplina de concreto ainda, ou estão tendo, né? Mas isso é um modelo de armação de laje que a gente tem. E aí, na segunda imagem, à direita, a gente já tem esse radier pronto, né? Após a concretagem. Ok? Ah, só uma coisa, pessoal. É importante ressaltar sobre o radier o seguinte. Quando você vai optar por um radier, é muito importante que você já tenha em mente todas as instalações sanitárias, principalmente as de esgoto. Por quê? Você está fazendo uma placa de concreto para toda a edificação. As saídas de esgoto, se você não pensar nelas, você vai ter que depois quebrar esse radier e passar o tubo ali. Ou seja, você está comprometendo o seu elemento de fundação e está gastando muito mais esforço, porque você tem que quebrar um concreto com uma espessura bem considerável. Ok? Então, observem só, se eu vou fazer uma placa de concreto inteiriça, de concreto maciço, é fundamental que eu já deixe os meus pontos de esgoto todos prontos. Eu preciso colocar ali o ponto de esgoto antes da minha concretagem e já tirar ele de debaixo dessa fundação. Perfeito? Então, por que eu tenho que tirar de baixo? Porque senão, se eu for só deixar o tubo passando, eu não consigo depois emendar por baixo para poder retirar. Ok? Porque embaixo dele vai estar cheio de solo. Perfeito? Então, você já deixa a tubulação passada. Ok? Ela já vai estar pronta praticamente, né? Faltando só receber a parte que estará sobre o piso, né? No caso, bacia sanitária, o pia, etc. E depois receber o final, que vai unir, né, esses tubos para levar até a rede pública de esgoto. Ok? Para fundações profundas, a gente já não tem mais essa questão superficial. Eu tenho agora fundações que estão ultrapassando essa camada superficial do solo, né? Então, eu estou chegando em zonas mais profundas do meu solo. Então, eu vou encontrar fundações de 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 metros. Depende muito da carga que você está recebendo sobre a sua obra, ok? E também, né, da questão do lençol freático, já que esse lençol freático vai reduzir a carga que o solo consegue suportar. Geralmente, essas fundações mais profundas, elas vão ser utilizadas para obras civis em forma de prédio ou com mais de 2 pavimentos. É muito comum que a gente tenha, por exemplo, sobrados de alto padrão, todos sendo feitos na estaca de uma estaca bastante considerável, de 7 metros. Por quê? Hoje a gente tem a tendência de querer vãos muito amplos, né? Não, eu quero um vão aqui de 7 metros, de 6 metros e meio, de 6 metros, daí para cima. E você gosta também, né, que seus elementos estruturais sejam mais esbeltos, sejam mais finos. Então, você tem um aumento de tendência de momento, você tem um aumento nas suas cargas, consequentemente, você vai ter também um aumento na rigidez, né, na necessidade de uma rigidez maior para a sua fundação. As nossas fundações profundas, como eu já comentei com vocês, vão ser principalmente as estacas e os tubulões, e as cabeças desses elementos, né,
elas vão estar ligadas ou por vigas ou por blocos. Então, eu posso, por exemplo, criar lá blocos de 3 estacas, de 4 estacas, e ligar esses blocos por vigas baldrames, por exemplo. Ok? Isso é muito comum. Ok? Vamos falar sobre as estacas, e aqui eu quero passar com vocês sobre vários tipos dessas estacas, ok? Nós temos vários tipos no mercado, eu gostaria de entrar em vários deles aqui com os senhores. Então, o que é uma estaca, pessoal? É um elemento de fundação profunda que está executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que em qualquer fase haja a descida de pessoas. Então, quando eu estou fazendo uma estaca, eu não preciso descer nessa estaca para conferir se a dimensão está correta, ok? Eu vou sempre, se a abertura está correta, enfim, né? Eu vou sempre utilizar ferramentas e equipamentos que me deem alguma segurança quanto à execução desse serviço. Não é o caso, por exemplo, das sapatas, né, que eu preciso abrir tudo, ou dos tubulões, que nós vamos falar mais no final dessa aula. Os tubulões é comum que o profissional desça e confira a abertura da saia do tubulão, ok? Para estacas isso não é necessário. Na verdade, em alguns casos não é nem possível, né, porque eu estou fazendo estacas de 50, 60 centímetros. Então ficaria muito apertado para que alguém pudesse entrar ali. Os materiais empregados podem ser, eu posso utilizar materiais como madeira, aço, concreto pré-moldado ou concreto moldado em loco. É possível ter estacas de qualquer um desses materiais. A opção por estacas em um projeto de fundações é função, principalmente, da carga que o pilar transmite ao terreno de fundação e também do próprio terreno. Por quê? Eu estou usando esse tipo de fundação profunda para situações onde eu tenho cargas mais elevadas. Com isso, eu preciso de camadas do meu solo que tenham maiores resistências, que tenham maiores capacidades para receber esses carregamentos. Ok? Quanto ao tipo de estaca que eu vou utilizar, é necessário que eu entenda e conheça qual que é a disponibilidade de material que eu tenho no local. Vamos supor, né? Em Rio Verde a gente tem somente um tipo de estaca que é produzida, por exemplo, né? Aí se você quer fazer um outro tipo, teria que trazer mão de obra de Goiânia, de Uberlândia, de São Paulo. Tem que ver se isso vale a pena, né? Economicamente falando. Por outro lado, justifica-se a utilização de estacas quando as tensões transmitidas ao solo por uma afundação direta é superior às tensões admissíveis do solo, ou quando as fundações diretas conduzirem a recalques excessivos. Então, o que estão falando é o seguinte: eu vou utilizar uma fundação profunda quando furar a minha fundação superficial. O que isso quer dizer? Eu vou tentar gerar a minha fundação de forma superficial, mesmo que na minha cabeça, né? Eu faço um cálculo das cargas e falo, olha, para essa estrutura aqui, a minha sapata não resiste. Então, eu preciso de uma fundação mais profunda. Ou, essa minha sapata vai me gerar um deslocamento muito grande, um recalque diferencial. Então, não, vamos passar para as estacas, ok? É sempre em relação ao dimensionamento, ao carregamento que se tem e a quanto a sua estrutura de fundação consegue suportar. Quais são os elementos, pessoal, de uma estaca? Toda estaca ela é composta por uma cabeça, um fuste e uma ponta. Então, a cabeça é a parte da estaca que fica ligada ao bloco. Então, toda estaca vai ter ali um blocozinho para não deixar que ela fique instável. Então, eu vou colocar esse bloco para dar um travamento na cabeça da estaca. Tem o fuste, que é a parte do meio, né? A maior parte da nossa estaca. Parte da estaca correspondente à superfície, que tem contato com o solo, e é no fuste que a gente vai ter o desenvolvimento da resistência por atrito lateral. Então, toda a minha estaca, né, em todo o comprimento, é como se ela fosse se enraizando no solo, fosse passando para o solo um pouco dessas tensões
ela está submetida, né? Então, ela está descendo aqui e ela vai transmitindo dessas cargas ao longo do comprimento de perfuração. E temos também a ponta, que é a parte inferior da estaca, e é através dela que se transmite ao solo as tensões de compressão. A ponta de uma estaca passa a receber o nome de bulbo ou cebolão quando o seu diâmetro está alargado em relação ao fuste. Muitas vezes, né, em vários tipos aí, a gente tem a estaca vai descendo certinho, certinho, belezinha. Quando chega aqui embaixo, na hora de colocar o concreto, ele acaba empurrando a minha seção de solo e a estaca acaba abrindo um pouco mais, ok? Então, nós temos aqui, né, as nossas estacas, com cabeça, fuste, ponta, e do lado direito, cabeça, fuste, bulbo. A gente percebe que houve um alargamento dessa ponta, por isso ela está sendo chamada de bulbo. Vamos falar um pouquinho sobre estacas pré-fabricadas. Quais são os principais métodos de colocação desse tipo de estaca? Eu tenho o método de percussão, é o método de cravação mais adequado, né? Na verdade, mais empregado no dia a dia. Ele vai ser utilizado por pilões de queda, livre ou automático. Então, eu vou batendo, né? Eu vou gerando impacto ali sobre a ponta, né? Essa ponta amarelinha que está no desenho ali, ela está abraçando a estaca, né? E aí eu vou batendo nessa ponta para que minha estaca vá sendo cravada no solo, ok? Posso fazer também por prensagem. Eu vou empregar ela onde há necessidade de evitar barulhos e vibrações. Eu vou utilizar macacos hidráulicos que reagem contra uma plataforma e contra a própria estrutura. Então, o meu macaco é como se ele servisse para empurrar, né? Igual a gente usa macaco hidráulico para levantar o carro, ele seria utilizado para descer a minha estaca, ok? Ou ainda você pode utilizar o método de vibração. É um sistema que emprega um martelo dotado de garras, que vai fixar essa estaca, né? Com massas excêntricas que giram com alta rotação. Então, eu vou rodando esse meu material, e isso vai produzindo uma vibração de alta frequência a estaca, depois ela acaba sendo, vai entrando no solo, ok? Ela pode ser empregada tanto para cravação como para remoção de estacas, tendo o inconveniente de transmitir vibrações para os arredores. Então, se você tem um vizinho, por exemplo, na sua obra, né, e você quer colocar as estacas pré-fabricadas, e seu vizinho ele é bem chato, né, você teria que fazer uma fundação encostada no muro dele, eu não recomendo que você utilize o método de vibração. Aqui nós temos exemplo das estacas metálicas que foram cravadas no solo. E a gente tem também as estacas pré-moldadas de concreto. Eu acho que talvez seja uma das mais usuais que a gente tem visto no dia a dia, por isso eu quero comentar um pouquinho sobre ela. As estacas pré-moldadas, elas podem ser de concreto armado ou protendido. Você pode ter estacas pré-fabricadas com concreto protendido, ok? Vibrado ou centrifugado, com qualquer forma geométrica da seção transversal, devendo apresentar resistência compatível com os esforços de projeto. Então, eu preciso dimensionar essa minha estaca adequadamente, para que eu não tenha um furo entre aquilo que foi projetado e aquilo que está sendo executado. As estacas pré-moldadas de concreto podem ser emendadas através de anéis soldados ou outros dispositivos que permitam a transferência dos esforços. Então, olha só, a gente está utilizando um tipo de estaca que é inteiriço, né? Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma amarração nela, né? Eu consigo emendar uma estaca na outra, ok? Isso só dá certo, pessoal. Perdão. Isso só dá certo porque a gente tem uma carga de compressão atuando, desde o pilar até a ponta da nossa estaca. Se eu tivesse tensões de flexão sendo geradas, muito provavelmente eu não poderia criar essa artimanha, né, de emendar as minhas estacas, ok? Então, tá aqui alguns exemplos para vocês. As estacas pré-moldadas de concreto.
Quais são as principais vantagens desse tipo de fundação? Primeiro, podem ser construídas em série. É possível que eu consiga colocar várias dessas durante o dia. Eu consigo criar várias dessas durante o dia. Elas podem ser rejeitadas de acordo com aquelas que não forem ou não apresentarem boas características. Então, eu olhei lá a estaca, ela está horrível, né? Imagine só. Está cheia de furo, né? Ela veio com ferro exposto, tá toda bagunçada, tá começando a enferrujar o ferro. O que eu posso falar ao meu amigo? Eu não vou receber essa estaca aí, não. Essa estaca aí não é para mim. Então, eu quero a troca dela. E aí, assim, né? Vai gerar um certo desgaste. Entretanto, você terá seu problema resolvido, ok? Necessita de equipamento relativamente leve para sua cravação. Então, na hora de cravar a estaca, apesar de necessitar de uma força descomunal, né, você consegue fazer isso com equipamento leve. Quando em contato com água ou com águas agressivas, pode-se dar um tratamento adequado antes de iniciar a cravação. Então, vou lá, de alguma forma impermeabilizo aquela nossa estaca e depois eu parto para o serviço de cravação, de perfuração, né? O difícil manejo associar ocasionando algumas vezes a ruptura das estacas. O que acontece é que o profissional está lá batendo, 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 a minha estaca às vezes está entrando meio torto. Quando ele dá alguma batida que gera um esforço de tensão, uma tensão de flexão na minha estaca, é perigoso que ela venha a romper, por exemplo, né? Ou estou gerando tensões de torção nela. Então é perigoso que eu possa romper essa estaca. Também há aqueles terrenos, né? Só para a gente lembrar que são maravilhosos, né? Você crava uma estaca nele e o solo quebra a estaca. Isso acontece também, ok? É preciso ficar atento aí quanto a essas variáveis, perfeito? Outra desvantagem, necessidade de maior armadura quando comparado com outras estacas de concreto. A maior parte das estacas a gente vai concretar só até uma altura útil, né, que esteja ali dentro do parâmetro. Todo o restante da minha estaca, ele será somente com concreto. Okay? Por quê? Repetindo, né? Eu estou tentando criar uma situação onde eu haja, onde o meu elemento estrutural, ele se comporte apenas a flexão. É importantíssimo, perdão, apenas a compressão, ok? É importantíssimo que você não fique gerando esforços de flexão, porque senão essa parte mais baixa da sua estaca, por exemplo, seria a primeira a abrir, ok? E aí é complicado também de fazer essas emendas, né? Não é simples fazer emenda em elementos de concreto, ok? É preciso tomar algum cuidado, apesar de ser possível, perfeito? Um segundo tipo de estaca, as estacas do tipo Frank. Essas estacas elas são moldadas em loco e empregam um tubo de revestimento, que é uma camisa metálica, né? Que é recuperável e ele tem, esse dispositivo ainda tem uma ponta fechada. O que acontece, pessoal? Eu vou olhar aqui o esqueminha, né? Depois eu volto com outro esquema para vocês perceberem. Então a gente começa, né? Segurando esse tubo que vai vai penetrando no nosso solo. Depois disso, eu vou retirando o tubo e concretando. Vamos analisar certinho o passo a passo. O tubo de revestimento ele é cravado dinamicamente no terreno, com a ponta fechada, derramando-se dentro do mesmo a mistura de brita e areia. Então, eu vou fazer ali no fundo da minha fundação uma espécie de lastro, né? Um concreto mais magro ali, ok? Que vai ser socada energicamente com um pilão de cada livre. Então, esse meu, entre aspas, né, esse colchão de areia e brita está sendo ali socado para que ele consiga ter a maior aderência ao fundo da estaca. Sobre os golpes do pilão, a mistura de brita e areia forma uma parte inferior do tubo, é uma espécie de bucha. Tá? Essa bucha ela vai se tornar estanque, ela vai ajudar na estanqueidade da minha estaca e vai ser fortemente comprimida contra as paredes do tubo. Quando o meu tubo atinge a profundidade prevista, ele é levantado ligeiramente e mantido fixo aos cabos do batistaca. Então, os cabos metálicos erguem esse nosso tubo, né?
eu vou expulsar a bucha por meio de golpe de pilão. Depois, nessa fase de execução, eu vou continuar com esses meus golpes. Eu vou introduzir concreto seco no terreno, provocando a formação desse bulbo, né, alargando um pouquinho a base dele. Então, eu tenho ali uma espécie de colchão ou uma bucha, depois eu coloco uma camada que vai ser um concreto seco, e aí depois é que eu vou iniciar efetivamente a minha concretagem. Coloca-se a armação e vai enchendo de concreto à medida em que eu vou retirando o meu tubo. Então, meu tubo estava lá embaixo, eu vou enchendo de concreto e vou puxando ele. Ok? Quais as principais vantagens desse tipo de estaca? As estacas do tipo Frank, elas vão poder ser feitas com formas perdidas ou recuperadas. Então, não tem muito tempo ruim, né? Já existe algo ali, você pode ir lá fazer a sua estaca do lado, né? Por exemplo, você consegue recuperar aquele espaço ali para fazer uma nova estaca. Como todas as demais estacas moldadas no local, atinge-se o comprimento desejado, podendo assim chegar a grandes profundidades. Além disso, há uma melhor estabilidade pela base alargada. Então, eu consigo gerar, por meio dessa estaca, né, alguma estabilidadezinha de fundo. Não quer dizer que agora, né, tudo vai ser transmitido pelo fundo, tá? Porque a nossa base alargada, ela é ainda pequena em relação ao comprimento total que eu tenho e em relação à carga também, né, que eu teria para distribuir. Possui a capacidade de desenvolver elevada carga de trabalho, suportando até 100 toneladas. Então, assim, essas estacas, né, por serem profundas, elas resistem a um carregamento muito grande, ok? O comprimento da estaca pode ser facilmente ajustado durante a escavação. Se você perceber, por exemplo, que tem uma rocha ali, né? Você não precisa prosseguir, você pode parar. No caso de eu precisar aumentar, né? Nossa, ainda não chegamos. Vamos aumentar mais o furo. É possível que você consiga fazer isso. Algo que já não é possível tão facilmente assim nas nossas estacas cravadas, ok? Quais são as desvantagens desse tipo de estaca? Tratando-se de trabalho, trata-se de um trabalho custoso, ou seja, com alto custo e especializado. Tal fundação só pode ser feita por companhias organizadas e protegidas com patente de execução. Então, a gente tem uma restrição quanto a quem executa esse tipo de serviço. Okay? Não é facilmente encontrado e adequado para qualquer situação. Seu processo executivo causa muita vibração, podendo danificar construções vizinhas. Isso que a gente tinha comentado lá nos primeiros slides, né? Eu não posso ficar gerando, eu posso até escolher o tipo de minha fundação, mas é preciso analisar o vizinho para que eu não gere problemas para ele. Por quê? Esse problema que está dando na obra dele vai cair sobre as minhas costas em algum momento. Estacas do tipo Strauss. Essas estacas elas são também moldadas em loco, com um processo relativamente simples e eficaz. Eu vou executar a perfuração com o auxílio de uma sonda, que é denominada de piteira, com auxílio com a utilização parcial ou total de um revestimento que também é recuperável. E aí depois que eu conseguir recuperar esse revestimento, eu vou concretar o local da minha fundação. Ela é indicada para casos em que a fundação deve ser profunda, ou seja, até 20 metros, e o solo seco. Então, para esse tipo de fundação, eu não conseguiria executá-la tendo um nível de água elevado. Okay? Eu preciso que meu terreno esteja seco. As principais características, ela vai ter uma reduzida trepidação, então, seu vizinho não vai ficar lá parecendo que está tendo um terremoto na casa dele. Possibilidade de execução de estaca com comprimento projetado, permitindo cotas de rasamento abaixo da superfície do terreno. Isso é complicado, por exemplo, essas cotas de arrasamento é onde a nossa cota da estaca para, né? A parte superior dela, qual o nível superior que ela está parando. No caso das minhas estacas que são cravadas, né, as pré-moldadas de concreto, eu não consigo ter isso, porque ela tem um tamanho X, eu tenho que cravar ela lá dentro e sobrar uma parte para eu poder quebrar aqui fora, ok? Capacidade de executar estacas próximas à divisa do terreno, diminuindo assim a excentricidade dos blocos. Então, eu consigo gerar
uma estaca, né, gerar estacas mais próximas, né, ao centro de gravidade, ou pelo menos para equilibrar melhor os esforços que estão sobre os blocos. E execução de estacas com capacidade de 20, 30 e 40 toneladas. Mesmo assim, a estaca franca a gente tinha 100 toneladas, né? Porém, essa capacidade de carga aqui também é bastante considerável. Em relação à execução desse tipo de estaca, pessoal, a perfuração é feita com piteira posicionada dentro do primeiro tubo de revestimento. Ou seja, eu vou posicionar essa piteira na extremidade que é dentada do meu tubo. E vou começar a aplicar golpes sucessivos. A piteira vai retirando esse solo, né? Abaixo do tubo, que se introduzirá aos poucos no terreno por efeito do seu peso próprio. Quando o tubo estiver totalmente cravado, será rosqueado um novo tubo em sua extremidade eu vou reiniciar com a piteira. Então, eu vou emendando, né, uma espécie de emenda entre um tubo e outro. Isso é repetido até que eu atinja a profundidade adequada. Aí eu vou lançar um primeiro volume de concreto no interior do meu tubo e vou apiloar ele com o auxílio de um pilão metálico, que vai estar lá, de novo, né, caindo e aplicando golpes sobre esse meu concreto. Isso, de novo, vai gerar um alargamento de base, né? Eu vou ter um bulbo ali na minha base. Feito isso, eu vou lançar mais concreto, proceder um novo apiloamento e vou começar a iniciar é ótimo, né? E vou iniciar a remoção dos tubos de revestimento com o auxílio de um guincho mecânico. Essa operação eu vou repetir até que o concreto atinja a cota desejada, ou seja, até que ele chegue lá na nossa cota de arrasamento. Está aqui então o nosso exemplo, né? Essa aí vai ser a nossa piteira, que está no centro da imagem à direita aí, que vai ser utilizado para esse tipo de fundação. Outro tipo que nós temos são as estacas hélice contínua. Elas também são moldadas em loco e escavadas mecanicamente. Ela é executada através de um equipamento que possui um trado helicoidal contínuo, que retira o solo conforme realiza a escavação e vai injetando concreto simultaneamente, utilizando a haste central do mesmo trado. Então, assim, é um equipamento que fura, retira a terra e injeta concreto. Uma vez concluída a concretagem, é introduzida a ferragem. Então, olha só, como eu estou furando, eu venho com um travo, né? Helicoidal. Eu estou furando, eu estou retirando a minha terra e já injetando concreto. Isso quer dizer o seguinte: eu estou ocupando o espaço do furo com a minha hélice. Logo, eu não consigo colocar ali uma armação antes de concretar. Okay? Então, eu vou tirando a terra, já enchendo de concreto. Depois que eu terminei de concretar tudo, eu vou enfiar a minha armadura ali dentro. Ok? É um sistema que proporciona para nós uma boa produtividade. As áreas de trabalho para esse tipo de fundação e equipamento devem ser planas e de fácil movimentação. Esse sistema pode ser empregado na maioria dos tipos de solo, exceto em locais onde há presença de matacões e rochas, porque isso a sua hélice vai acabar travando. Okay? Essas estacas, por exemplo, elas vão ser mais indicadas do que as estacas cravadas, quando há restrições relacionadas a vibrações e impactos sonoros. Então, uma das principais causas de vibração, né, causadores que a gente tem, são essas estacas cravadas, ok? Porque eu estou abrindo o solo à força, praticamente, né? Então, tá aqui um esquema, né, da nossa estaca hélice contínua. Essa hélice vai perfurando o solo, tirando a terra, injetando concreto. Depois eu venho e coloco, né, as minhas armaduras, ok? A profundidade máxima que eu tenho para esse tipo de estaca é de 30 metros. E o diâmetro está variando de 40 a 80 centímetros, com uma carga de trabalho de 80 até 320 toneladas. Então, pessoal, é bastante, né? Sim, a gente tem bastante carga que essa estaca consegue suportar. Aqui, de novo, né? Um processo de execução, passo a passo. Primeiro eu tenho a etapa de perfuração. Finalizada essa etapa, né? Quando ele chega lá no fundo, ele já volta concretando. Depois de concretar, eu vou colocar a minha armação até a profundidade adequada.
Outro tipo de estaca é a estaca tipo ômega. É uma estaca de concreto moldado em loco, com a ausência total de vibração ou distúrbios durante a execução, e sem a retirada do solo da escavação, comportando-se como uma estaca de deslocamento. A metodologia executada desse tipo, ela é semelhante à hélice contínua. A diferença entre elas está no processo de furação, porque a hélice contínua ela vai furando e retirando o solo. No caso da estaca ômega, ela não retira esse solo. Ok? Esse solo fica só lateralmente compactado, né? Eu vou entrando e compactando o solo lateralmente, empurrando o solo para o lateral. A perfuração consiste em fazer o trado penetrar por rotação através de uma mesa rotativa hidráulica, deslocando e compactando lateralmente o solo sem necessidade de transportar ele para a superfície. Okay? Então, meu solo fica lá dentro. Os diâmetros do trado ômega iniciam, né, de 270 até 470 milímetros, e essa variação que eles têm vai ser de 50 em 50. Aí você adapta, né, a eles que você quer para poder fazer esse tipo de serviço. No que se refere à profundidade, é possível que a gente chegue até a profundidade de 28 metros, dependendo do tipo de solo do equipamento, né, pessoal? Assim, isso é uma estimativa de profundidade máxima, ok? A estaca, então, ela vai perfurando o nosso solo e empurrando o solo lateralmente. Quando ela chega lá no fundo, ela começa a concretar também, rotacionando. Depois disso, eu venho e encaixo a minha armadura dentro do fuste. Okay? O último tipo de estaca que eu quero tratar com vocês é o estaca de tipo raiz. Ela também vai ser concretada em loco. Ela é injetada, considerada de pequeno diâmetro, porém com elevada capacidade de carga, baseada essencialmente, né, na nossa resistência por atrito lateral do terreno. Então, vai depender, evidentemente, do terreno que a gente tem. Ela vai ser escavada com uma perfuratriz e executada com equipamento de rotação ou rotopercussão com circulação de água, lama betonítica ou ar comprimido. Então, não é necessariamente a hélice, né, o tubo que está ali, né, o equipamento metálico que está ali, que está fazendo a perfuração. Mas o que eu estou fazendo ali é injetar água. Então, eu estou jogando água com uma pressão absurda, né, para que o solo consiga ir abrindo, ok? Então, imagine só, né? Eu não tenho uma escavação em hélice, eu tenho uma escavação com um jato de água, ok? É recomendado para obras com dificuldade de acesso para equipamento de cravação, pois emprega equipamento com pequenas dimensões, a altura só de 2 metros, né? Então, é um equipamento bem pequeno que consegue realizar esse tipo de serviço. Pode ser executado de forma inclinada, resistindo também a esforços horizontais. Então, por exemplo, você quer travar alguns taludes, né? Você pode utilizar esse tipo de estaca. Ela é uma estaca de argamassa armada, com fuste contínuo, rugoso e armada ao longo do seu comprimento. As principais características, né? Ela apresenta alta produtividade, tem possibilidade de atravessar qualquer tipo de terreno. Então, mesmo que a gente tenha rocha, é possível executar a estaca raiz, né? Aquele negócio daquele ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente o entendimento, né? Assim, a ideia geral desse tipo de estaca. Eu estou batendo água numa pressão altíssima até que eu fure rocha, que eu fure o solo e consiga concretar ali. Ela tem ausência de vibração e ausência de descompressão do terreno. Você não está tirando nada dele, né? E ainda tem um baixo nível de poluição sonora. Então, são 3 itens fundamentais, né? Que ajudam demais na escolha desse tipo de estaca. Entretanto, o custo dela é mais elevado, ok? A perfuração é efetuada pelo sistema rotativo ou rotopercussivo, utilizando um tubo de revestimento em cuja extremidade é acoplada uma coroa de perfuração que vai estar adequada a cada tipo de solo. Então, se eu tenho um solo rígido, um solo duro, eu vou ter uma coroa específica para ele. Se é uma rocha, outra coroa. Se é um solo mole, uma terceira coroa. Enfim, tá?
o material proveniente da perfuração é eliminado continuamente pelo refluxo do fluido de perfuração. Então, eu estou jogando o fluido de perfuração, né, a água, por exemplo, está ali batendo. Esse material que sai, ele volta, né? Assim, eu estou jogando com a pressão tal que eu, ao bater ali, esse meu material do fundo tende a retornar, ok? A injeção de argamassa também é efetuada sob pressão, rigorosamente controlada, ok? Como é que a gente faz, né? A forma executiva disso aqui. Inicialmente, eu coloco o tubo de injeção até o fundo da perfuração, lançando a argamassa de baixo para cima. Esse aqui é o passo a passo da nossa concretagem, né? Garantindo a troca do fluido de perfuração pela argamassa. Então, olha só, eu estou lá jogando água dentro de um furo. O normal é que esse furo fique com água dentro, né? Obviamente. Então, quando eu começo a jogar essa minha argamassa, ela vai enchendo o tubo e empurrando a minha água, né, ou o líquido de perfuração para cima, ok? Estando toda a perfuração preenchida com argamassa, coloca-se um tampão no topo do revestimento, procedendo-se à retirada do mesmo com o emprego de um extrator hidráulico e, concomitantemente, executa-se a injeção de ar comprimido, que é controlado para evitar deformações excessivas no terreno. Então, a minha estaca, ela trabalha praticamente sob pressão, ok? Então, tá aqui, né, a nosso esqueminha de como é que a gente faz isso. Ó. Eu vou entrando com o equipamento, que vai jogando água, esse material que está sendo retirado sobe e vai saindo do furo, ok? Depois, eu vou conseguir encaixar a minha armação e volto para fazer a injeção dessa argamassa, ok? Essa argamassa estando cheia, a gente consegue depois ali injetar ar comprimido para retirar completamente todos os líquidos que sobraram ali, com exceção da argamassa, perfeito? Outro tipo de fundação profunda que nós temos são os tubulões, tá? Esse tubulão é assim chamado porque é uma fundação em seção circular de grande diâmetro. Então, ele parece mesmo, né, um tubo grande, é um grande tubo que está ali dentro do meu solo. Esses tubulões eles podem ser escavados manualmente ou escavados mecanicamente, ok? Os escavados manualmente, eles têm dois tipos, que é a céu aberto e a ar comprimido. Esse tubulão a ar comprimido, praticamente a gente está retirando ele do mercado. Quase já não existe mais escavações com ar comprimido. Por quê? Eles são muito prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Okay? Eu estou injetando o ar dentro de um furo e o trabalhador está lá embaixo, né? Para conseguir fazer a escavação. Então, a temperatura é muito elevada, a pressão que o ar exerce, esse ar comprimido exerce sobre o trabalhador é muito grande, e ele não poderia voltar à superfície de qualquer forma. Ele tem que ficar numa cápsula, né, para uma cápsula de descompressão, para que ele consiga voltar ao normal e aí consiga sair para a superfície. Então, esse trabalhador, ele necessita ganhar por insalubridade, por exemplo, né? E a condição de saúde dele vai ser muito prejudicada por esse tipo de serviço. Para esse tipo de fundação, deve haver a descida de um profissional para vistoria. Por quê? Além do furo em si, eu tenho uma abertura de base lá no fundo. Então, é preciso que alguém desça lá para conferir essa abertura. Vamos falar aqui do tubulão escavado manualmente a céu aberto. Esses tipos de tubulão, eles vão ser constituídos basicamente de um poço. Né? Então, estou lá, fiz um poço, né? Que deve estar acima do nível de água e vai ser aberto manualmente, de modo que não haja desmoronamento do furo. O que acontece muitas vezes, pessoal, é que a gente vai fazendo o furo, né? O profissional está lá dentro, fazendo a escavação. É uma escavação um pouco mais larga, né? E aí acontece algumas vezes de ele ser, assim, né? Um acidente de trabalho mesmo, né? De o tubo ruir, né? O tubo ceder. A escavação que ele fez cede, o tubo fecha e o trabalhador é soterrado ali dentro. Isso, pessoal, assim, é um dos critérios que fazem com que esse tipo de fundação quase não seja mais utilizado. Perfeito? Principalmente quando você tem
grandes profundidades, né? Imagine só, né? Você está escavando lá um tubulão de 10, 12 metros. O risco que aquilo lá tem de ceder é muito grande, ok? Ainda mais se começar a chover, né? Então, você tem intempéries ainda que podem atrapalhar essa estabilidade do seu furo, ok? Quando há tendência de desmoronamento, eu posso revestir o meu tubo, meu furo, né? Com alvenaria de tijolo, tubo de concreto ou tubo de aço. Então, eu consigo criar como se fosse uma camisa. Eu consigo meio que encamisar ali o meu furo, ok? Mas acaba sendo assim, né? Perigoso para o trabalhador até que ele chegue em certa profundidade que esse tubo ceda, ok? O fuste é escavado até a cota desejada. Atingida a cota da fundação, é feito um alargamento de base, como se fosse uma sapata mesmo. Então, esse tubulão é uma estaca, né, um tubo mais largo, uma estaca com um diâmetro maior e uma sapata no final. Okay? Coloca-se então a armadura e executa-se a concretagem. Então está aqui um modelo, né? Esse modelo é esquemático, que é só uma representação gráfica, né? Então o trabalhador, ele vai descendo, ele começa a escavar, né? Vai escavando manualmente, tirando a terra no balde, ok? Até que ele chegue lá embaixo. Chegou na altura que ele precisa, na profundidade que ele precisa, né? Que seria o fundo onde está o pé dele nesse momento, ele começa a alargar a base que ele tem. E aí vai retirando essa terra de novo por balde. Então, quando ele termina, o furo fica um tubo e essa base alargada com ele lá dentro. Ok? Então, pessoal, o que eu queria tratar de fundações com vocês era isso, beleza? A nossa aula foi bem teórica, né? Essa parte de fundações é mais para apresentar os tipos de fundações mesmo para vocês, para vocês comecem a ter algum contato com elas, já que vocês verão de novo esses tipos, né, com mais critérios, com algum tipo de dimensionamento, de carga de solo, lá na disciplina de fundações. Perfeito? Então, gente, isso é tudo. Até a próxima. Fiquem com Deus.